Se o Flamengo entrar contra o Vasco, igual entrou contra o Estudiantes, contra o Vitória, nesse jeito avassalador, dando finalização pro gol, com 20 segundos de jogo, com 30 segundos de jogo, o Vasco vai tomar uma sacolada. Será que o Felipe Coutinho realmente evita de dar alguns passes no Verratti para não perder as jogadas? E o quanto a presença do Verratti atrapalha e desgasta mais o Ryan? Que isso, Tiagão? Família, me incomoda demais ouvir isso aí. Porque agora tem uma resenha deles aí que o vascaíno não pode nem comemorar gol mais. Não pode. Gol do Ryan, você empata o jogo. Ah, tá comemorando o empate. Parabéns para os vascaínos. O título de empatar com o Flamengo. Mas não é esse o olhar que a gente tem, não. O meu olhar para a partida de ontem é que o Vasco deu mole. O Vasco deu muito mole. O Vasco ontem, da forma que o jogo se desenhou, né, a atuação individual, a parte coletiva, o trabalho do Fernando Diniz, o Vasco perdeu uma grande oportunidade de vencer, de colocar 3 pontos na conta. Não tem ninguém comemorando o empate, não. É isso, família. A gente vai resenhar muito nesse sentido, né, trazendo esse flamenguista aí, essa visão dele, e alguns vascaínos também, como o Garoni, o Azevedo, que trabalha lá com o Cantarelli no Charla agora, né, ele defendendo o trabalho do Fernando Diniz. Vamos trazer aqui pra gente debater nesse sentido. O Eric Faria também falou sobre o trabalho do Fernando Diniz, e o Gabriel Farias levantando essa polêmica. Tiagão, você vai de novo falar do Verratti? Não vou focar no Verratti. O meu foco é no Felipe Coutinho. Se de fato acontece isso, e eu vou te falar, eu não comentei isso aqui, mas a galera nos comentários eu já vi. E foi o ponto que o Gabriel Farias levantou, que o Felipe Coutinho evita tocar a bola para Pablo Verratti. Então a gente vai debater essa polêmica aqui também. Além disso, já projetar um pouco aqui do jogo contra o Bahia, Ryan suspenso, Robert Renan fora. Quero trazer aqui também um corte do Fernando Praz, analisando ali a falha, na minha opinião, do Léo Jardim no primeiro gol e muito mais. Então chega aí que tem muita resenha nessa tarde de segunda-feira. Boa tarde, por sinal. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Tiagão. E rapidamente deixa eu falar aqui da Golcase, parceira do canal. Conhece os produtos da Golcase? Capinha para celular, você pode personalizar. Tem aquela garrafa térmica, show de bola para você utilizar no seu dia a dia, academia, tem mochila, tem bolsa, né, tem mala para viajar, tem mochila, tem de tudo e com muita qualidade na Golcase. Tiagão, como é que eu faço? Tem aqui o nosso QR Code e eu tô deixando também o link, né, do site aqui no primeiro comentário fixado. Eu tenho certeza absoluta, você entrando no site da Golcase, você vai comprar. E quando você estiver ali perto de finalizar a sua compra, você dá aquela assistência pro Tiagão. Procura ali, cupom, opa, é aqui, Família Vasco, vai estar fortalecendo o nosso trabalho e você com certeza vai estar comprando um produto de muita qualidade. Lembrando que passando de R$200, você pode parcelar em 3 vezes sem juros. Fechou? Vamos seguir a nossa resenha e falar sobre o Robert Renan. Era uma dúvida minha, de repente pode ser de alguém também. Olha só, ó, o regulamento da CBF para o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil prevê que jogadores submetidos ao protocolo de concussão, choque de cabeça, precisam ficar afastados por no mínimo 5 dias a partir da lesão na cabeça. O protocolo estabelece uma substituição extra caso um jogador sofra uma concussão devido a um choque de cabeça. Por conta disso, Robert Renan está fora do jogo de quarta-feira diante do Bahia em São Januário. Tá aí, família. Chato, né? Triste, claro. Isso é importante para a saúde do jogador e para que o Robert Renan possa voltar aos gramados, né, sem nenhuma preocupação e bem, claro. Mas chato porque é um jogador que entrou bem ali contra o Ceará, mesmo jogando, né, todo torto ali pelo lado direito. Tava bem no jogo contra o Flamengo. E assim, a gente olha para o Robert Renan e não dá para pensar somente na parte defensiva. Claro que esse é o foco, né? É a função principal de um zagueiro. Mas você perde também na construção, na bola longa, na virada de jogo, na saída, né, de você, com a qualidade dele, sair, limpar um, limpar dois, e você já ganha um espaço no campo de ataque, né? Porque, claro que vai chegar ali um defensor para você, para tentar
né, roubar a bola dele, aí você já abre espaço para um volante, para o Coutinho, para o Nuno, que seja. Então o Vasco, sem o Robert Renan, perde nesse sentido. Porque o Lucas Oliveira é zagueiro, né? E o Robert Renan dá pra dizer que é um zagueiro construtor, né? Pela qualidade que ele tem, perdão. Então, assim, vai fazer falta no jogo contra o Bahia, por essa questão de ritmo, de entrosamento, né, com o Carlos Cuesta. Mas nesse confronto contra o Bahia, volta o Lucas Freitas, que não dá para negar que também estava numa sequência positiva. Então, vou confiar demais aí nessa dupla de zaga, Cuesta e Lucas Freitas, para esse confronto contra o Bahia. Seguindo aqui a nossa resenha, família, eu queria destacar essa postagem aqui, né, da Net Vasco. Tá aí, ó. Vasco está invicto com o volante Barros como titular. Muito bom saber disso. E tem um detalhe importante. Eu sei que a gente precisa analisar o contexto dos jogos, mas é um jogador que gosta de jogo grande. Ele foi muito bem nas partidas contra o Botafogo na Copa do Brasil e foi muito bem ontem, muito bem. Eu falei aqui, né, eu falei aqui no pós-jogo, levemente alcoolizado, porque eu tomei quatro latão só. Então, levemente ali, eu acho que a adrenalina do jogo acaba influenciando. Então, levemente, eu gritei, eu berrei, eu falei que amo ele. Então, assim, desculpa, tá? Me exaltei aqui no pós-jogo. Mas é um cara que traz uma vibração, né? Ele dá sangue para aquele meio campo, chega junto, vai lá, encara o Saúl, xinga os outros, ganha a bola no alto, dá carrinho. Então, assim, ele traz uma outra dinâmica para esse Vasco. Mas é o que eu tô pontuando. Quando você analisa aqui o contexto do jogo, nesses jogos contra o Botafogo e contra o Flamengo, são jogos que o Barros, eu entendo que fica mais confortável, podemos dizer assim, porque é um adversário com mais posse. No jogo contra o Ceará, cara, não é que eu achei ele mal. Eu vi muita gente questionando que o Matheus Carvalho atrapalhou ali a atuação do Barros. Eu não achei o Barros mal, não achei que ele foi mal, mas é uma outra dinâmica. Então, o interessante nesse tipo de jogo, que o Vasco vai ter mais posse, né, é você ter o Barros e ter um jogador com mais saída. Por exemplo, né, que tem mais qualidade, que seria o Jair ou o próprio Tietê. Mas eu acho que o Hugo Moura e o Barros, né, mesmo no jogo contra o Bahia, que teoricamente, né, você tem que atacar, você tem que ter o controle do jogo, eu acho que o Vasco tem condições sim, com esse meio campo, de fazer uma boa partida aí diante do Bahia. Então, eu queria mais uma vez destacar aqui esse jogador que foi emprestado pela segunda vez, estava lá no América. O Vasco pede o seu retorno, titular absoluto hoje, família. Ryan, né? Vamos trocar uma ideia aqui também sobre o Ryan, que eu tava vendo aqui essa postagem do Voo de Bahia, né? Destacando a suspensão do jogador. E eu fui nos comentários, e tinha uma galera lá, até vascaínos, comentando que o Ryan não vai ficar fora desse jogo contra o Bahia, vai ficar fora do jogo contra o Cruzeiro, porque esse jogo aqui é um jogo atrasado. Eu, sinceramente, né, eu fiquei, será? E aí eu vi essa postagem aqui do Lucas Pedrosa, não, ele tá fora para esse jogo contra o Bahia. Volta, né, no jogo contra o Cruzeiro. Mas o que me chamou a atenção foi os comentários aqui dos torcedores do Bahia. Destaquei aqui alguns, ó. O Santoro tem que trazer ele. Santoro, eu acho que é o diretor de futebol, executivo, né? Que participa das contratações do Bahia. É muito dinheiro, hein? Sei que o Grupo City tá com papel, mas para contratar o Ryan, foi até uma pergunta na coletiva, né, pro Fernando Diniz, que hoje ele vale muito mais. Com certeza o Grupo City, né, se interessando aqui no Ryan, não seria para deixar ele aqui no Bahia. É um jogador que já está atingindo um nível para figurar em algum time na Europa. Eu acho que o Girona, por exemplo, porque eles têm disso, né, de comprar um determinado jogador, emprestar para desenvolver e tudo mais, não tem essa parada? Então, de repente, né, o Grupo City compra o jogador e bota ele lá, né, no futebol espanhol, ou algum outro clube na Europa, né? Não acho que o Grupo City faria esse investimento para colocar esse nível de jogador aqui no Bahia, sem desrespeitar a instituição. É negócio, né? Aí um outro amigo comentou aqui, ó, esse maluco joga demais, PQP, tá valendo quanto? Muito. O outro comentou aqui também, ó, esse moleque é muito bom, tá doido. É bom o City fazer o Pix e desenvolver ele aqui, né? O Ryan tá tendo um reconhecimento muito grande nessa temporada, tá mostrando de fato o potencial que o torcedor, de um modo geral, esperava dele. Passou por momentos difíceis no Vasco, de cobrança, né? De falar qualquer caixa de latão que pintar aí, qualquer merreca vende. Lembra aquela situação lá do texto e tudo mais? Cara, ainda bem que o Diniz chegou e tá desenvolvendo e tá potencializando o Ryan, que realmente tá jogando muita bola. Eu lembro que eu comentei aqui com vocês, e até falei isso acho que no pós-jogo, né? Que mesmo nesses jogos que ele não foi tão bem, Sport, Ceará, o próprio Botafogo não foi aquela atuação como a de ontem, eu falei, ele é o principal jogador do Vasco. No comando de ataque, é ele. Por quê, Thiago? Pela juventude, pela força, pelo arranque. Ele é um cara versátil, né? Ontem mostrou isso, jogando ali mais como referência. Como ele mudou na partida. A gente vai trocar uma ideia sobre isso. Teve um lance lá que foi falta clara, que ele ia sair na cara do gol.
né? Ele tira na câmera lenta dá pra ver, né? Que ele tira, eu acho que do Léo Ortiz e vem o Luiz Araújo empurrando ele, né, por trás. Não seria uma boa oportunidade ali, o Coutinho já tava fora, pra ele sentar a madeira ali, a sapatada lá ele e marcar o segundo gol, Vasco ganhar aquela partida, né, de virada. Vai fazer muita falta, né, no jogo contra o Bahia, e a gente vai debater ao longo do dia aí sobre as possibilidades que o Vasco tem, né, para encarar o Bahia e colocar ali, né, um atacante no lugar do Ryan, família vascaína. Vamos debater agora essa falha do Léo Jardim, trazendo aqui essa análise do Fernando Praz. Olha só. Soco e a bola vai lá na lateral. E na sequência tem a finalização do Cebolinha, deixa o lance rodar, depois a gente vai pontuando cada momento. Aí tem o lance do Cebolinha na trave, né? Aí gera esse cruzamento do Emerson Royal, e aí, consequentemente, o rebote dele ali, que eu acho, e aí usar a tua experiência, Praz, tá aí o cruzamento, ó, né? Nessa espalmada, teve uma falha dele aí. Não, essa defesa é difícil. É difícil? É difícil porque quando a bola vem pro lado direito, ele posiciona no primeiro pau, ela vai pra área, ele volta e consegue pegar no contrapé, né? Sim. Então, e no contrapé e no chão. É difícil de dar o tapa ali. Óbvio, Sim. no cenário ideal, ele teria que dar o tapa pro lado. Mas ali é o primeiro passo, não deixar a bola entrar, é uma defesa difícil. Nesse primeiro momento. O problema é que ele poderia ter feito melhor tomada de decisão no primeiro lance. Acho que ele ficou De com medo, agarrar a bola. acho que ele ficou com medo, de repente, de trombar com o atacante. Sim. E ele não teve a percepção de que o Cebolinha estava lá. Né? Ele poderia ter feito melhor, mas essa aí foi uma baita defesa. Essa então não dá pra essa colocar aí- na essa conta aí- dele e espalmar pro lado. Não, Tá exigente, hein, mano? Essa aí, Tá exigente, hein? Essa aí que eu coloco na conta. a experiência dele. Essa aí que eu Você vê que coloco ele na fica conta. bravo com os zagueiros, Então, né? Que deixa o essa aí é Gabriel boa. se Porque tem uma câmera de antecipar, trás, né? tem uma câmera de trás que mostra o Carrascal saindo pra fazer o gol e os zagueiros do Vasco esperando, reagindo, sabe? Essa bola, essa aí não dava pra ele agarrar ela? Essa era- A tomada de decisão correta era essa? Essa aí ele deve ter tomado a decisão por causa do jogador do Flamengo, ficou com Sim. medo da trombada, de não segurar a bola, então ele quis se livrar dela. E acaba caindo no pé de Cebolinha. Eu quero destacar aqui uma crítica à minha pessoa, lá do grupo de membros. Veja bem, do grupo de membros do canal Vasco em Família. O Brian, mandar um abraço pra ele. Ele meteu assim me zoando lá no grupo. Pra criticar o Verratti, é um leão. Agora, pra falar do Léo Jardim, é um gatinho. Fazer o quê, né? Tem as críticas também, é isso, faz parte. Eu destaco aqui, não tem essa não. E vou tentar me explicar aqui. Família, comentei mais no final do vídeo, né, do pós-jogo, a situação do Léo Jardim. Então, de repente, assim, a galera não chega, né, até o final do vídeo e não viu a minha análise sobre o Léo Jardim. E eu comentei, eu falei, cara, o Léo Jardim, ele tem moral com a torcida, ele tem moral com a comissão técnica, diretoria, companheiros. É um goleiro que, apesar de algumas falhas dos últimos jogos, no jogo contra o Botafogo, o Ceará ele errou, cara. O Ceará não, né? O Ceará não errou. Teve ali o lance do segundo gol, que uma galera acha que ele poderia ter dado um soco na bola, mas assim, não chega a ser uma falha, né? Fica marcante assim, marcada essa do Botafogo, que ele fez o pênalti, esse jogo contra o Flamengo. Então assim, cara, ele tem moral, né? É um cara que ele tem que demonstrar mais confiança nesse tipo de lance. Porque, como eu disse, tem moral com todo mundo. Então se é pra errar, cara, é ele, né? Porque você não tem uma outra opção, você não tem, né, um goleiro que, se ele errar, vai, né, a gente vai começar a questionar. Não, o Léo Jardim é o titular absoluto. Eu acho que é o jogador mais absoluto do Vasco nesse momento, pela opção que tem ali, que é o Fusato. Eu não vou aqui criticar, falar que não presta por um jogo, né? Foi o jogo ali contra o Mirassol. Mas se você tirar a situação que o Léo Jardim passou em 23, que ele tinha o Ivan no banco, e a gente questionava muito aqui, porque não, o Ivan tal, hoje não, ele é absoluto. Então é um jogador que tem muita confiança para nesse tipo de lance, cara, arriscar. É minha, sou eu, aqui é eu, sabe? Uma bola que ele poderia não vou falar tranquilamente, que é muito fácil aqui sentado na cadeira, né? Um calor do queimado, suando pra gravar esse vídeo, né? Porque não dá pra ligar nada, ventilador, senão fica aqui, eu não quero atrapalhar o áudio, que já não é lá, essas coisas. Então, assim, muito fácil eu falar. Mas, poxa, tudo aqui que eu tô resenhando com vocês, o nível, tranquilamente, é um dos 3 melhores goleiros do Brasil. Tranquilamente. É a bola pra um grande goleiro pegar, pô. É a bola pra um grande goleiro sair aqui, é minha. E ele errou. E aí saiu o gol do Flamengo. Assim como num lance no final ali do primeiro tempo, a bola vem, ele dá um soquinho, né? A bola cai lá no pé do Flamengo e quase sai uma jogada perigosa. Não pode, pô. Essa bola é sua, irmão. Tu é um grande goleiro. Agora, não dá pra negar que ele tem essa deficiência. E a gente conhece essa deficiência, né, de longa data. O Léo Jardim tem muita dificuldade pra sair do gol. E assim, família, vários goleiros, tá? Não é uma questão somente dele. Eu acho que o goleiro brasileiro, de um modo geral, tem dificuldade nesse fundamento.
Ontem, por exemplo, né, os flamenguistas estão criticando muito o Rossi, né, que saiu mal no gol do Ryan, mas eu acho que foi uma bola muito bem batida pelo Felipe Coutinho. Mas como o meu amigo lá, o Brian, do grupo de membros, me criticou que pra falar do Verratti eu sou um leão, cara, e assim, a galera não entende, cara, que eu não falo, o meu ponto não é o Verratti, o meu ponto é o Diniz, porque eu acho que quem tá prejudicando o Verratti é o Fernando Diniz, cara, de não entender a fase, não entender o momento do time, sabe, é o Fernando Diniz, não é o Verratti, o culpado não é o Verratti. O jogo de ontem não era pro Verratti, mas o Diniz coloca ele lá, o cara não pega na bola, pô. Entendeu? Então, meu ponto não é o Verratti. Mas em relação ao Léo Jardim, cara, apesar dessas falhas aí recentes, cara, tem muito crédito, né, família? A semifinal da Copa do Brasil, a gente pode colocar aí na conta do Léo Jardim. Thiago, mas ele errou contra o Botafogo e depois se redimiu lá no pênalti do Telles. Não, beleza, mas o Vasco nem estaria ali, se não fosse ele. Tu lembra, não? Aquele último pênalti lá do cara do Operário, crava, estava fora. Ele pegou, mano. Ele pegou aquele pênalti. E aí o Vasco conseguiu a classificação. Família Vascaína então tem moral, mas realmente é uma questão pro Léo Jardim ter mais confiança, né, nessas bolas assim que ele tem que sair do gol. Família Vascaína. Vamos seguir a nossa resenha e reagir aqui a alguns torcedores do Vasco, jornalistas, né, que fazem uma análise bem mais completa que a minha, né? Eu sou um 22. E aí a gente vai reagindo aqui e depois eu vou passar também um flamenguista falando, né, o que ele pensava desse jogo, né? Porque foi antes, mas eu achei interessante pra gente trazer aqui e debater, família vascaína. Se liga só. Dava, tá? Dava pro Vasco ter vencido o Flamengo, porque há muito tempo eu não via um Vasco realmente fazer frente ao Flamengo. O Vasco, em momento algum do jogo, se acovardou, como a gente já viu em algumas outras partidas. Do início ao fim, claro que tiveram momentos onde o Flamengo foi superior, mas do início ao fim, o Vasco tentou jogar bola. Em momento algum, o Vasco, inclusive, aceitou o empate. No finalzinho, o Vasco teve chance, inclusive, com o Matheus França para fazer o 2-1. O time voltou a pressionar depois das alterações do Diniz e fez uma bela apresentação no Maracanã. A gente viu um Vasco no primeiro tempo, onde, em muitos momentos, inclusive, controlou o jogo. Me atrevo a dizer, inclusive, que o Vasco foi melhor do que o Flamengo na primeira etapa. O gol do Flamengo sai muito cedo, com 10 minutos, onde o Flamengo sequer era superior. Um lance que, para mim, a origem da jogada é, inclusive, uma falha do Léo Jardim. Uma bola longa do Flamengo, o Vasco marcou com um bloco mais alto durante praticamente todo o jogo, exceção ali os 25 minutos do segundo tempo, onde o time cansou, mas no primeiro tempo, principalmente, um Vasco subindo o bloco, o Hugo Moura, inclusive, saindo da posição de primeiro volante, indo lá na frente, da pressão, inclusive, no Rossi. Um Vasco subindo em bloco dificultava a troca de passes do Flamengo, e numa bola longa, que pra mim era lance pro Léo Jardim agarrar, ele acaba rebatendo meio que no susto, acho que se apavorou demais na jogada, uma bola que era controlada pelo Vasco, manteve a bola em jogo, a bola sobrou pro Cebolinha, Cebolinha deu uma chapa no travessão, e aí a coisa deu uma desandada ali, a defesa não conseguiu se acertar, e muito mérito do Flamengo, que é um time muito eficiente, conseguiu fazer 1-0 no momento que não era superior. Só que dos 20 até os 45, o Vasco finalizou mais 4 vezes. Botou bola na trave com o Puma, aliás, a bola foi na direção do gol, o Rossi fez uma baita defesa, a bola explodiu na trave, Ryan finalizou da entrada da área com muito perigo, passando perto. O gol, obviamente, do Vasco, mais um gol do Ryan na temporada, mais um dele, e hoje foi muito bem, pra mim, o melhor em campo. Só que no segundo tempo já voltou sem o Nuno, e o Vasco começou a ter menos posse de bola. E aí, até os 20 minutos, mais ou menos, do segundo tempo, foi um jogo onde o Flamengo tinha a bola no campo ofensivo, agredia pouco o gol do Vasco, e aí quando o Diniz faz alterações, bota sangue novo, entra com o Gomes pela direita, né, tira ele da esquerda, joga o Ryan pra jogar de centroavante, entra com o David pela esquerda e o Matheus França na vaga do Coutinho, a gente viu o Vasco voltando a pressionar a saída de bola do Flamengo como havia feito no primeiro tempo, incomodar a saída do Rossi, e aí o Vasco teve chance com o Ryan, por exemplo, ganhando essa bola já no campo ofensivo, o Matheus França finalizando, mas fato é que foi um jogo aberto. Como há muito tempo, talvez eu não via um Flamengo e Vasco tão equilibrado e aberto. Matematicamente, o empate é ruim. O Vasco está ainda na parte de baixo da tabela, não está na zona de rebaixamento, mas está ali com 24, é uma situação que acaba preocupando. Agora, vamos lá. O torcedor vascaíno, ele sabe que hoje o confronto clássico aqui no Maracanã, ele tinha um favorito, que era o Flamengo. Então, irmão, você tem que trabalhar com aquela situação do copo meio cheio e meio vazio. E eu encaro, sinceramente, como meio cheio no jogo de hoje. Porque o Vasco consegue um ponto precioso pra caramba, que dá uma confiança aos jogadores. Vai ser goleada. Não, o Vasco fez um jogo de igual pra igual. O torcedor vascaíno, ele tem que ter isso em mente. O Vasco hoje enfrentou o Flamengo em igualdade. O favoritismo do Flamengo, ele durou até o apito inicial, depois disso caiu por terra. E o Vasco, por pouco, não sai com 3 pontos aqui do Maracanã. Isso tem que ser colocado. A gente lamenta a posição do Vasco, mais uma vez na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Só que se você for observar adversário por adversário, o Vasco não tem time pra estar nessa parte de baixo. O Vasco era pra estar ali, naquela água de salsicha ali, que não presta pra nada, mas não brigando contra o rebaixamento. E eu acredito muito que o Vasco ainda vai dar essa arrancada. E é por isso que eu discordo quando eu vejo o Vasco caindo, gritando fora Diniz. E são muitos, eu sei que tem um monte agora me xingando aí. O Vasco enfrentou o Flamengo aqui com uma postura valente, uma postura agressiva, uma postura de marcar em linha alta. Eu não via o Vasco jogando dessa maneira com os treinadores anteriores. Então o Vasco, que tem uma postura agressiva, ofensiva contra adversários superiores, tecnicamente. O Vasco do Diniz, perto do que foi o Vasco dos últimos meses, assim, o Vasco só tende a evoluir. Não à toa eliminou o Botafogo, gente. O Vasco é semifinalista da Copa do Brasil. A gente esquece disso.
A gente esquece, o Vasco está na semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense, que é um jogo igual para igual, é clássico. Então, de repente, no fim do ano, a gente vai estar falando do Vasco finalista da Copa do Brasil. Então, o Vasco, o Diniz, melhorou. Agora, os jogadores estão chegando, o Vasco ganhou 2 reforços para a zaga, o Robert Renan e o Cuesta, vai melhorar o nível da defesa do Vasco, que era um problema. O Vasco tinha um dos melhores ataques e uma das piores defesas. O Vasco, até a rodada começar, tinha o mesmo número de gols do Palmeiras, sabia? Gols marcados. Mas tinha uma defesa que também tomava gol pra caramba. Então, tudo isso desequilibrou a campanha do Vasco. Será que o Felipe Coutinho realmente evita de dar alguns passes no Verratti para não perder as jogadas? E o quanto a presença do Verratti atrapalha e desgasta mais o Ryan? Para mim, esse Clássico dos Milhões foi mais uma oportunidade do Diniz enxergar que ele não precisa dar tantos minutos para o Verratti em campo. Pelo menos não nesse momento. Sobre o Coutinho, por exemplo, durante a transmissão, em vários momentos lá na Transamérica, a gente debatia sobre o Coutinho que parecia evitar dar alguns passes no Verratti. Porque, de fato, né, o Verratti dá muito pouco jogo fora da área, não tem tanto esse trabalho de pivô. E aí o Coutinho parece que sustentava a posse de bola até o limite para tentar encontrar uma outra opção, ou para ele tentar resolver tudo sozinho, coisa que ele não consegue por conta da parte física. Isso não só atrapalha o Coutinho tecnicamente, porque ele fica sem ter o cara ali para tabelar, como ainda desgasta mais o Coutinho na parte física. E isso, óbvio, retira tempo do Coutinho, e conforme o segundo tempo vai avançando, já não tem mais pernas para correr. Não à toa no segundo tempo, quando o Coutinho já estava mais desgastado e o Verratti ainda estava em campo, o Vasco começou a ser completamente amassado pelo Flamengo. E agora, sobre o Ryan, foi o melhor em campo, acho que quase todo mundo concorda sobre isso. Ryan vinha muito bem, correndo horrores, até que teve um determinado momento no segundo tempo, ele começou a botar a língua pra fora, começou a demonstrar um cansaço muito grande, praticamente só conseguia ficar ali realizando o papel defensivo. E aí, ao tirar o Verratti para colocar o DVD, e ao retirar o Coutinho e colocar o Matheus França, o Fernando Diniz reorganizou o ataque. Ele bota o Ryan na referência, abre o DVD pela esquerda e traz o Andrés Gomes para jogar na direita, com o Matheus França ele circulando atrás do centroavante. E aí, com um passe de mágica, o Ryan ressuscita no jogo. Ele passa a ganhar bolas por cima, ele passa a segurar bolas no ataque. Ou seja, o Ryan, ele pode ajudar nessa função do centroavante também. Veja bem, eu acho que o Ryan rende mais aberto pela direita. A posição dele é como ponta direita. Ponto final. Mas em alguns momentos do jogo, dá para o Diniz antecipar as saídas do Verratti e colocar o Ryan naquela posição. Contra o Flamengo, mesmo desgastado, ele ressuscita no jogo, ele volta com tudo. E aí o Vasco passa a criar boas chances com Ryan, DVD e Andrés Gomes brigando junto dos zagueiros do Flamengo. E o Matheus França chegando para dar esse suporte. É porque o Diniz é teimoso, né? Teve aquele 6-0 contra o Santos, ficou a impressão de que dava para jogar sem o Verratti. Aí contra o Juventude ele tentou por um tempo, não funcionou. Contra o Corinthians ele tenta iniciar sem o Verratti e não funciona também. E aí ele já desiste. Tamanha insistência no Verratti só serve para desgastar o próprio argentino, só serve para atrapalhar a trajetória dele no Vasco. Se o Flamengo entrar contra o Vasco, igual entrou contra o Estudiantes, contra o Vitória, nesse jeito avassalador, dando finalização pro gol, com 20 segundos de jogo, com 30 segundos de jogo, o Vasco vai tomar uma sacolada. É só não se desligar. Se o Flamengo entrar 100% ligado contra o Vasco, é sacolada. O Flamengo fez gol com laterais 2 jogos seguidos. 2 jogos seguidos com os laterais direitos sendo elemento surpresa na área. Isso é trabalhado. E contra o Vasco, isso pode ser um fator determinante, porque a zaga do Vasco é muito fraca na cobertura dessa bola atravessada na área. O Flamengo não vai poupar contra o Vasco. O Flamengo vai para dentro do Vasco. O Flamengo vai para dentro do Vasco. E, te digo, o Flamengo num dia inspirado, finalizando bem, é sacolada no Vasco. Eu sei que muita gente acha que eu estou pegando no pé. E não é o caso. Quando eu passo esse comentário aí do flamenguista falando que vai ser isso, que vai ser aquilo, eu olho para as possibilidades que o Vasco tem hoje e isso me incomoda. Porque o Vasco poderia sim ter entrado de uma forma para aumentar as chances de conseguir vencer o jogo de ontem e vencer bem. Mas infelizmente, né, o nosso treinador não tem essa leitura. Então não estou pegando no pé. Família, eu tenho um sentimento hoje que é o seguinte, eu tenho esse canal aqui que eu montei junto com o meu primo Felipe. A gente começou ele dia 5 de outubro de 2020. Então você olha a trajetória 20, 21, 22, 23, 24, até esse presente momento. Eu gosto muito de futebol. Eu acompanho muito futebol. Premier League, né, outros jogos do Campeonato Brasileiro. Hoje eu não consigo tanto assim, porque, poxa, hoje eu tenho aqui a minha princesa, então a gente precisa brincar também, né? Tem que dar uma atenção, ajudar em casa. Antes eu conseguia acompanhar mais. Mas eu gosto muito dessa parte tática, dessa de opções, características e tudo mais. E é a primeira vez, na minha opinião, que eu tenho a oportunidade de olhar para o Vasco e falar, poxa, tem outras formas de jogar. Tem outras formas de jogar. Porque nesse período que eu estou comentando aqui com vocês, era muito daquilo de achar que o jogador que está na reserva é melhor do que quem está jogando. E aí colocava um determinado jogador, merda. Hoje não. Hoje não é assim. O Vasco hoje tem opções. O Vasco hoje tem jogadores que mudam ali a dinâmica da partida, como aconteceu no dia de ontem. Fora que o Vasco teve uma amostra no jogo contra o Santos,
né? Já mudou contra o Juventude, tentou ali contra o Corinthians por 30, 35 minutos e já voltou de novo. Isso não existe. Não é pegar no pé. Não é pegar no pé. É entender que hoje o Vasco tem outras formas de jogar e isso precisa ser testado. Precisa ser testado. Então, quando o cara ali levanta essa questão que o Coutinho não toque, tá todo mundo observando isso. Porque eu não comentei isso aqui. Você comentou aqui nos comentários. Você sabe, né? Quem comentou sabe. Você comentou que o Coutinho não toca a bola no Verratti. E isso prejudica o jogo do Coutinho. Então, quando a gente fala aqui que a gente precisa potencializar um gênio, o Vasco nesse momento não potencializa. Porque quando ele pega na bola, vem 1, 2, 3 marcar ele, ele fica ciscando. Realmente não toca a bola no cara. Porque sabe que ali não vai sair nada. Então, assim, não é uma questão de pegar no pé. É de entender que o Vasco tem hoje possibilidade para não ouvir esse tipo de coisa. Porque seria muito bom, né? O Vasco com os 3 pontos hoje, ter vencido do Flamengo ontem. Poxa, como é que a gente já tá rindo disso? Como a gente já tá rindo disso, né, a família vascaína? Então, assim, pelo discurso do Fernando Diniz, na coletiva de ontem, ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Ele vai continuar com esse estilo de jogo. Ele vai continuar dessa forma. E isso me preocupa, né? E aí a gente pega ali um outro gancho de tudo que foi falado do Fernando Diniz, pelo Azevedo, né, pelo Garoni, pelo Eric Faria, né, que eu concordo, é isso mesmo, Eric Faria e o Gabriel Farias, né? O Eric Faria, que o Vasco é um time totalmente diferente nas mãos do Fernando Diniz. Cara, até concordo. Tem mais personalidade para jogar, com a bola realmente tem um padrão de jogo, é um time que faz gols, né? Eu acho que ainda é, né, o time que mais fez gols como visitante. Agora, tem certas insistências que tá, assim, tá difícil de aturar, na minha opinião, tá? E um jornalista que comenta assim, que não é vascaíno, também tem esse olhar. Eu tenho esse olhar. Ele está mais prejudicando o cara do que ajudando. Eu penso dessa forma, a família vascaína. E assim, vamos que vamos, né? No jogo contra o Bahia, até acho que já é um jogo mais pra ele, né? Porque é um Vasco em casa, um Vasco tendo que pressionar, tendo que vencer, tendo que criar mais, mas na minha opinião, né? Já falei isso aqui algumas vezes, independente se o jogo é em casa ou fora, o Fernando Diniz, na minha opinião, teria que botar o Verratti no banco, na minha modesta opinião. Mas é isso. Fui!